Boa noite, pessoal, tudo bem? São 9h75 da noite e eu quero começar essa aula Trabalho e Energia com vocês, tá bom? Depois dessa aula, eu farei uma aula de aplicações de trabalho e energia. E daí eu vou gerar uma lista de exercícios para vocês, tá? Para computar um na prova, 5 de prova e 4 de relatórios de física experimental, ok? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Conseguem enxergar o slide? Sim ou não? Sim, professor. Oi? Conseguimos sim. É? Tá. Então tá vendo um homem empurrar um carro aí, né? Professor, Sofrendo. Oi? eu tô vendo o seu Teams. Oi? Eu estou vendo sua página do Teams. Página do Teams? Então, peraí, eu tenho que fazer de novo o processo. Eu tenho que voltar. Aqui. Aí, agora vocês vão estar enxergando. Agora vocês estão enxergando os slides, né? Posso começar, então? Então, vamos lá. Então, esse assunto, ele envolve 2 cursos da Unital, Mecânica Civil e Elétrica, a Física Teórica 2, e o assunto é Trabalho e Energia, tá bom? Bem, qual o plano de aula? Definir trabalho, definir energia cinética, definir energia potencial, definir energia potencial elástica, que é a energia potencial de uma mola, definir energia mecânica, que é a soma da cinética mais potencial, e trabalhar a conservação da energia, tá bom? Então vamos lá. Então, qual é a problemática? Essa problemática surgiu com os físicos da área nuclear. Os físicos da área nuclear, eles têm uns trabalhos característicos de acelerar partículas e chocar essas partículas com outras partículas, para verificar a possibilidade de divisão de partículas, identificações de outras partículas, etc, etc. Então, o que acontece? O físico nuclear, ele não precisa saber a posição das partículas em qualquer instante de tempo. Ele não precisa saber a equação horária da partícula. Ele precisa saber alguns pontos chaves. Qual é a velocidade da partícula no instante t que ele está observando, qual é a posição da partícula no instante t que ele está observando, se ele conhece as posições e velocidades, ele conhece a energia cinética e potencial. Se ele conhece a energia cinética e potencial, ele conhece a energia mecânica e ele pode verificar se a energia mecânica foi conservada ou não conservada. Tá bom? Muito bem, essa é a problemática dele. Em cima dessa problemática, surgiu a ideia
de não trabalhar as equações de movimento das leis de Newton, que são equações vetoriais, difíceis de serem resolvidas. Então, desenvolveu-se essa nova ferramenta que se chama energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Tá bom? Muito bem. Então, aqui eu tenho um exemplo simples para vocês verem como as coisas se convertem na natureza. Eu tenho uma água represada com uma certa altura em relação a um gerador, a um dínamo. Aí o que acontece? Essa comporta é aberta, então essa água represada que apresenta uma energia potencial gravitacional, que é mgh, onde m é a massa de água medida com relação a essa altura, por exemplo. E essa energia potencial, ela vai se converter em energia elétrica no gerador. Primeiro, ela converte de potencial a cinética, aí a velocidade da água que passa pelas pás do gerador gera a energia elétrica. Então, esse é um princípio de que as coisas na natureza não se perdem. As coisas na natureza se transformam, tanto no mundo químico como no mundo físico. Quem trouxe essa primeira lei foi um físico chamado Lavoisier. Ele pensou na química, mas a gente observa isso na física também. Bom? Então, vamos começar com a definição de trabalho. Eu tenho dois corpos, na verdade, não, um corpo. Um corpo rígido. Sobre esse corpo, eu estou aplicando uma força F, que faz um certo ângulo com o eixo X e faz um certo ângulo com o eixo Y. Então, é uma força vetorial, né? Eu aplico essa força durante um certo instante de tempo e eu observo que o bloco se desloca dessa posição inicial para essa posição final aqui. Ok? Muito bem. Esse deslocamento multiplicado pela força vezes o cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento, que é esse na direção X, é o trabalho da força F na direção X. A força F, a sua projeção em Y, que é essa aqui, aqui é o F de X, ela não consegue realizar trabalho sobre o bloco. Sabe por quê? Existe a componente F e Y, existe o ângulo θ, mas não existe o deslocamento em Y. Então, o trabalho em Y é zero. Só acontece o trabalho ao longo da direção X. Tá bom? Se nós trabalharmos a força
ou todas as variáveis envolvidas no trabalho em cima do Sistema Internacional de Unidades, a força tem que ser escrito em Newton, o trabalho tem que ser escrito em Joule, e veja bem aqui, ó. O trabalho é em Newton, o deslocamento é em metros, isso aqui é Joule, ok? Que está aqui. O J é maiúsculo, em referência ao símbolo da grandeza. Joule é minúsculo, porque ele está referenciando o nome da grandeza. E se você estivesse referenciando o nome do cientista, você teria que escrever o J na forma maiúscula, ok? Olha o quadro azul. Trabalho transforma energia, energia transforma e trabalho. Então, esse é um ciclo. Tá? Se eu pensar numa roda, trabalho, energia e trabalho. Então, trabalho, energia, energia, trabalho. Esse é um ciclo. Que pode ser o contrário também. Energia, trabalho, trabalho, energia. Tá bom? Muito bem. Aqui eu tenho um vídeo que chama-se Pêndulo de Newton. Quando eu tiro uma esfera ou um corpo de uma superfície a uma certa altura, eu estou colocando sobre esse corpo uma energia potencial. Como a única força que atua nesse deslocamento é a força peso, então eu estou produzindo sobre essa esfera do ponto AB, aplicando sobre ela uma energia potencial gravitacional. Quando eu soltar a esfera do ponto B, ela oscila e volta de novo para o ponto A, o ponto de mínima energia. Tá? Então, vou mostrar aqui a lei da conservação da energia para vocês, ó. Através do pêndulo de Newton. Eu vou tirar... Ah, não, eu tenho que simular. Eu tenho que rodar. Aí. Tirei uma. Então, eu tirei uma certa quantidade de energia relacionado à massa da esfera. Observe que a energia é transmitida pelas outras esferas e só sobe uma única esfera do outro lado, à mesma altura, garantindo a conservação da energia. Agora eu vou subir duas. Então eu pus mais energia. Vou soltar.
sobe 2 do outro lado, com a mesma altura, garantindo a conservação da energia, porque todas essas esferas são consideradas idênticas em massa, tá? Em volume e material. Ó, agora estou subindo 4. Vou soltar. Sobe 4 do outro lado, ó. Tá vendo? Então, de novo, garantindo a conservação da energia. Ok? Muito bem. Está aí o pêndulo de Newton, usado aqui pela gente para provar a conservação de energia. Ok? Vamos para um outro. Muito bem. Existe um cientista chamado Joule, de uma família abastada, em que o pai trabalhava com metalurgia. Metalurgia é calor. E o Joule já estava lendo sobre trabalho e energia. E ele quis verificar se é possível ou se era possível trabalho converter em calor, que é outra forma de energia. Então, o que ele fez? Ele desenvolveu esse aparato aí, ó. Esse aparato ele é composto por um conjunto de pás dentro de uma água, isolado termicamente. Ele está medindo a temperatura inicial dessa água, 14,5. Ele está usando o G igual a 10, a 9,8. Eu não vou conseguir mudar ali para 10. Aqui tem a força-peso, que é mVg. Aqui tem a força-peso, que é mVg. Trabalho é força vezes o deslocamento vezes cosseno de θ. Quando eu soltar esse sistema, essas duas massas de 3 kg vão descer. Então, o deslocamento da massa das duas massas está na mesma direção e sentido da força-peso. Então, o trabalho da força-peso é a massa vezes G, vezes o deslocamento, vezes cosseno de 0, que é 1. Então, o trabalho da força-peso é mg delta y. E ele pensou assim, então 2mg delta y poderá produzir calor no meu sistema e, consequentemente, eu conseguir analisar uma variação de temperatura? E ele pôs o sistema a rodar.
e o sistema roda e a água ganha temperatura. Ao ganhar temperatura, ele iguala o trabalho com o calor recebido pela água. Ele sabe a quantidade de água que existia dentro do seu sistema, ou seja, ele sabe a massa. Ele conhecia o calor específico da água, que vale 1. Ele mediu a conversão de temperatura. Ele mediu a variação de temperatura e ele comparou se isso, de fato, produziria essa variação de temperatura. E bingo, conferiu. Então, ele tirou uma relação de calor específico que era escrito como caloria por grama vezes, como que eu tiro esse grau Celsius, conseguiu esse calor a várias substâncias e metais cortou. A internet está bem instável hoje, de novo. Aí, agora vai aparecer para vocês. Ele conseguiu escrever aquele calor específico que no tempo de Lord Kelvin, até a época dele, escrevia-se como caloria por grama por grau Celsius, por Joule, Kelvin e Joule, quilo e Kelvin. E descobriu a relação entre caloria e trabalho. Ou seja, caloria e joule. Ok? Muito bem. Vamos dar continuidade. Aqui eu trouxe um outro sistema para vocês. É um sistema elétrico. A pilha que aparece na figura ela produz trabalho sobre os elétrons nos fios. Ela tira o elétron da posição de menor energia, produz trabalho e coloca numa região de maior energia. Assim como quando você tira a massa de um corpo que está no solo de menor energia, levanta esse corpo a uma certa altura de menor energia, se você liberar esse corpo, ele cai e volta para a posição de menor energia. Então, vou disparar o sistema. Quero ver se isso também acontece na elétrica. Acontece, ó. A pilha joga os elétrons na posição de maior potencial e esses elétrons procuram a região de menor energia. Mas para ele chegar na região de menor energia, ele tem que
perder energia. Ou ele perde na forma luminosa, como está aqui, ou na forma de calor, quando esquenta o fio durante o processo, ou na forma de som, mas de alguma forma ele perde energia. Ele perde energia para voltar de novo para a posição de menor energia. A natureza funciona desse jeito. Então, o trabalho produzido pela pilha, que se chama trabalho elétrico, ele também promove energia cinética, que é dos elétrons se movendo, e promove também energia potencial. Ó, tirei daqui, coloquei aqui, joguei sobre uma outra energia potencial. Nesse caso, energia potencial elétrica. Ok? Então, os conceitos da física, eles são capazes de explicarem vários conceitos, vários fenômenos físicos, desde que você tenha a habilidade de reconhecer qual fenômeno físico está operando sobre aquele sistema que você está estudando, seja ele mecânico, elétrico ou térmico. Mecânico é mecânica, elétrico é eletromagnetismo e termo é termodinâmica. Então, aqui vamos fazer algumas aplicações. Ele diz o seguinte, olha, eu tenho uma força constante de 10 newton agindo sobre um corpo de massa 2 kg, o qual se desloca a partir do repouso. Então, a velocidade inicial dele é zero. Em qual instante? Ele diz que o instante poderia também ser zero. Sobre a superfície horizontal, que é essa, sem atrito, e determine o trabalho realizado por essa força ao longo do deslocamento. Então, ele saiu daqui e veio, por exemplo, para essa nova posição sobre a força F. Vetor, cujo deslocamento também é ao longo desse eixo, que eu vou chamar de X. Então, o trabalho da força F é F vezes o deslocamento vezes cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. A força está nesse sentido, deslocamento no mesmo sentido. Então, o ângulo é zero entre esses dois vetores. E cosseno de zero é 1. Então, o trabalho da força F é 10 o deslocamento é 4 metros e o cosseno do ângulo é 1. Portanto,
o trabalho da força F é de 40 joules, ou 40 newton por metro. Geralmente escrevemos joule por trabalho porque existe no próximo capítulo do nosso estudo, que é movimento de corpos rígidos, que você precisa calcular o torque. E o torque é definido pelo produto R vezes F. R em metro e a força em newton. Então, aparece essa unidade aqui, ó. Newton vezes metro. Para não ter confusão, sempre quando usamos trabalho, usamos joule. Mas não é errado usar newton por metro. Muito bem. Na segunda aplicação, ele diz que a força é constante, valor 100 newton. Valor 100 newton. Age sobre um corpo de massa 2 quilos. Ainda é irrelevante essa informação. Que se encontra sobre uma superfície horizontal sem atrito, fazendo um ângulo θ de 60 graus. Determine o trabalho realizado ao longo de 6 metros do deslocamento. Então, eu vou dizer que o deslocamento está acontecendo nessa direção, tá bom? E o bloco se desloca 6 metros. Daqui até aqui, por exemplo. E eu vou calcular o trabalho do F, que é o F cosseno de θ vezes ΔX. ΔF é 100 cosseno de 60 vezes qual a distância? 6 metros. Então, o trabalho da força F, cosseno de 60 é meio, né? Então, é 300 joules. Ok? Vou levantar uma dúvida aqui. Existe movimento no eixo X, Y? Vamos ver se existe. A força aqui é peso, que é M vezes G. A massa é 2. O G é 10, então dá 20 newton. Agora, eu vou calcular essa força Fy aqui, ó. Se ela for maior que 20 newton, o bloco também vai se deslocar ao longo do eixo Y, que eu vou chamar aqui de Y. Tá bom? Se for menor, não. Ele só desloca ao longo do eixo X. Então, vou calcular a projeção em Y. F de Y é F
Minto. F de Y é F seno de 60. Então, F de Y é 100, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, F de Y é 50, raiz de 3 é 1,7, então eu tenho certeza, sem fazer conta, que F é maior que P. Então, de fato, esse bloco só desloca no eixo X e o ΔX é isso. Beleza? Muito bem. Observe nos casos anteriores. Força constante. Força constante. Aqui, a força, ela não é constante. É uma força variável. Existem duas formas de resolver: geometricamente ou usando integral. Eu vou trabalhar essa aqui. Então, aqui eu tenho uma mola em duas situações distintas. A primeira mola, que é essa aqui, ela está no seu comprimento natural, ou seja, ela não está exercendo força nenhuma, nem esse ponto aqui, ó. Nem para a esquerda, nem para a direita. Aí, eu venho, acoplo esse bloco aqui e puxo esse bloco nesse sentido. Esse é o sentido do deslocamento. Bom, eu posso dizer que essa posição inicial aqui é x0 e essa posição final aqui é x. Quando eu puxo, automaticamente surge uma força de restauração na mola, que é essa desenhada aqui, cujo módulo, segundo Hooke, é Kx. Numa segunda situação, a mola está aqui, posição x0 igual a 0, daí ele desloca, comprime a mola, x igual a x, automaticamente aparece uma força de restauração da mola, no sentido contrário do deslocamento, porque essa força ela quer trazer a mola sempre na posição inicial, tá? E o tamanho dessa força é Kx. Então, o professor de cálculo, ele vai definir para vocês que integral nada mais é do que a área abaixo de uma curva. Então, eu fiz o gráfico, força X. Essa é minha curva, é uma reta, mas é uma curva. Então, se eu calcular essa área aqui,
eu estou calculando o trabalho, porque eu não posso usar aqui essa equação. F delta x cosseno θ, porque isso só vale para a força constante. Ok? Então, eu vou calcular a área, ó. A área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. Qual é a base? A base é x. Qual é a altura? É kx. Então, a área é igual a base x vezes a altura kx dividido por 2. Então, a área é kx quadrado sobre 2. É esse cara aqui. Tá? Esse cálculo, ele dá o valor do cálculo, mas não dá o valor do sinal do trabalho. A força no sentido deslocamento no outro, força no sentido deslocamento no outro, então o trabalho tem que ser menos kx quadrado sobre 2. Dúvida até essa parte da aula? Se tiver dúvida, pode perguntar. Não? Então, vou continuar tocando o barco aqui. Muito bem. Trabalho se convertendo em energia cinética. Vamos ver aqui. Então, aqui, eu tenho uma simulação para vocês. Olha o tamanho da força à esquerda. Olha o tamanho da força à direita. A resultante disso é zero, porque uma é positiva e a outra é negativa. O que acontece? O carrinho não sai do lugar. Ok? Agora ele vai mudar a situação. Ele vai colocar um homem mais fraco desse lado, um homem mais forte desse lado, na mesma posição de aplicação. Mas a força maior é desse lado, a menor é desse lado. Então, o carro ganha velocidade no sentido da força mais alta. E ele quis mostrar que isso não depende do ponto de aplicação. Tá? Porque esse carrinho é considerado um ponto pontiforme. No estudo do nosso movimento de corpos rígidos, vocês vão ver que o ponto de aplicação é importante. Olha agora, resultante está para cá. Força menor está para lá. O carro corre na direção da força mais constante. Então, eu apliquei força
numa certa distância. Então, eu produzi trabalho. Como a resultante dessa força é diferente de zero, eu produzi trabalho diferente de zero. O que foi acontecendo com o carrinho? Ganhando velocidade. Velocidade está associado a uma forma de energia de movimento, que recebe o nome de energia cinética. Tá? Então, vamos lá. Opa, perdão. Então, como que foi deduzida essa equação da energia cinética, ou seja, o trabalho produzindo energia cinética? Para uma força constante, usou-se a equação de Torricelli para mostrar que trabalha a energia cinética. A equação de Torricelli diz que a velocidade final de um corpo ao quadrado é igual à velocidade inicial de um corpo ao quadrado vezes 2 vezes A vezes ΔX. De onde que veio essa equação? Veio disso aqui. Eu isolo o tempo aqui e substituo nessa equação aqui, ó. Deixa aqui ver, ó. Deixa aqui ver, ó. E substituo o tempo aqui, ó. Tá? Na verdade, eu poderia fazer assim primeiro, pessoal, ó. Deixar na mesma variável. Tá bom? Daí eu teria essa equação, mas escrita assim, ó. É a mesma coisa, tá bom? Mas a ideia é essa, eu isolo o tempo numa equação e substituo o tempo na... Eu isolo o tempo na equação do movimento retilíneo uniforme e substituo o tempo na equação do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Aparece a equação de Torricelli normalmente.
Beleza? Aí eu cheguei nessa expressão. Isolei esse termo, tá vendo? Aí ficou V quadrado menos VO quadrado. Passei o 2 dividindo. E fiquei aqui com A. Multipliquei os dois lados da equação por M. M M. Aí eu lembro para vocês que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Mas vamos dizer que eu apliquei a força no mesmo sentido do deslocamento, ó. Então, o cosseno de θ aqui é cosseno de zero e cosseno de zero é 1. Então, ó, esse aqui é a força e esse é o ΔX. Então, eu tenho que, agora, desse lado, W, que é o trabalho, e aqui a força, tá? Ô, pessoal, peraí, deixa eu arrumar uma besteira que eu fiz aqui, ó. Oh, meu Deus. Vou ter que riscar isso aqui, ó. Aguenta aí. Não é X, não. É V0 mais A vezes T. Isolo o tempo aqui, que é V menos V0 sobre A, e coloco aqui. Aí isso aqui vai aparecer naturalmente, tá bom? Ok? Desculpa aí. Então, trabalho produzindo variação da energia cinética. Trabalho produzindo, porque é igual. Esse menos quer dizer variação da energia. Essa energia aqui é a energia cinética final. E este termo é energia cinética inicial. E o trabalho é delta, variação da energia cinética. Esse delta quer dizer que é uma diferença. E esse é energia cinética, ó. Esse, energia cinética final, energia cinética inicial. Então, vamos lá. Vamos fazer a aplicação. Determine qual é o valor da energia cinética associada a um móvel de massa 1.500 quilos e velocidade de 20 metros por segundo. Então, é super simples. Eu vou fazer até aqui, cabe aqui, ó. Energia cinética é m sobre 2 v quadrado. 1.500 sobre 2 vezes 200 ao quadrado. Então, energia cinética. 200 ao quadrado dá 400. Divide por 2 dá 200. Então, dá 30. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. São 300 milhões de joule. Ou 3 vezes 1, 2, 3, 4, 5 vezes
10 à quinta joule. Ok? Estão compreendendo, pessoal? Dúvida? Posso continuar na boa? Posso? Então, vamos lá. Ele fala que existe um automóvel de massa 800 quilos, velocidade de 18 quilômetros por hora. Vou trabalhar no SI. 18 quilômetros, 1 quilômetro é 1.000 metros, 18 mil, sobre uma hora que é 3.600, corto. Então, dá 5. Então, a velocidade é 5 metros por segundo. E acelera uma taxa constante. Então, o A dele é 90 quilômetros por hora. Então, é 90 vezes 1.000 dividido por 3.600. Corta. Aí fica 900 por 36. Alguém tem uma calculadora aí para fazer a continha para mim? Novecentos trinta e seis divide. Oi? 25. 25, é verdade. Então, o A é 25 metros por segundo ao quadrado. Tá bom. Muito bem. Ele pergunta para vocês, qual a energia cinética inicial? Então, o A. Energia cinética inicial é a massa sobre 2 vezes a velocidade inicial ao quadrado. Então, a massa é 800, 2 está aqui, e a velocidade é 5 ao quadrado, correto? Que é a velocidade inicial, ok? Muito bem. Então, isso dá 400 vezes 25. Então, energia cinética inicial dá 100 com 2 zeros. 10.000 joules. Ok? Vê se eu não fiz continha errada aí. Agora, energia cinética final. Para você saber a energia cinética final, você tem que saber a velocidade inicial, final. E ele fala que, não, isso aqui não é... E aceleram a taxa constante até alcançar a 90 metros por segundo. Então, isso aqui é velocidade, ó, desculpe, ó. Que é velocidade, só que afinal, confundi que era aceleração. Então, a energia cinética final vai ser massa sobre 2 vezes velocidade final ao quadrado. 800 sobre 2 vezes 25 ao quadrado. Dá 400 vezes 25 ao quadrado. Faz essa conta aí para mim direto aí, já vou dar a resposta já. Então, portanto,
energia cinética final é igual 250 mil, professor. 250 mil. 250 mil joules. Muito bem. Agora, qual é o trabalho realizado pela força motriz do automóvel? Aí você vai escrever assim, ó. Trabalho é a variação da energia cinética. Vai ser a energia cinética final menos energia cinética inicial. Energia cinética final é 250 mil menos a energia cinética inicial, 10 mil. Portanto, trabalho é igual a 240 mil joules. 240 mil joules conseguiu pegar um automóvel de 800 quilos, que estava com velocidade inicial de 5 metros por segundo, e acelerá-lo até a 5 metros até 25 metros por segundo. Ou 18 km por hora a 100 km por hora. Ok? Dúvida? Posso dar continuidade? Vamos lá. Se tiver dúvida, para o programa. Muito bem. Olha, essa força que... Pois não. Tem como voltar no outro slide rapidinho? Volto. Esse aqui? Peraí, não mudou aqui ainda não. Oi? Ah, isso aí. Isso mesmo. É, tá certo? Pode ir pro outro. Valeu. Ó, bom. Então vamos lá. Ó, essa força, ela não é constante. Se ela fosse constante, ela seria uma coisa assim, ó, tá? Mas olha o que acontece. Ela sai do 0, vai até o 10, e depois sai do 10 e volta ao 0. Então, quando a força não é constante, quando a força não é constante, temos que calcular a área. A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Esse cara aqui, ó, é a nossa base, ó. Esse cara aqui é a nossa altura, ó. Então, a base é 1 menos 0, vou deixar assim, vezes a altura, 10 menos 0. Tá? Fortalecer a informação para vocês. 2. A área do triângulo é 1 vezes 10, divide por 2, é 5. Então, o trabalho ele é numericamente igual à área. Então, ele é 5 joules. Ok? Então, a força
orientada na mesma direção do deslocamento. Então, aqui está a força. E aqui está o deslocamento. Atua ao longo de todo o deslocamento de um bloco de massa 4 quilos, conforme a figura. Tá. Sabendo que inicialmente o bloco estava em repouso, qual será a velocidade final do bloco? Trabalho, variação da energia cinética, que é a energia cinética final menos energia cinética inicial.